paz do Senhor, Shalom, graças a Deus mais uma vez juntos, irmãos, e graças a Deus crescendo com Cristo Jesus. Vamos à palavra de hoje, um dia frio, um dia bom para meditarmos, então vamos à palavra. O livro de João, capítulo 7, versículo 15. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Amém? Irmãos, é claro que se fala muito a respeito de Jesus apregoando o Evangelho. Mas o foco de Jesus era ensinar o Evangelho. Porque as pessoas estavam ali relaxadas em relação à obra de Deus. Iam-se muitos aos templos pedir orações, mas não se apegava em querer saber mais da palavra. Então, facilmente pessoas, claramente, não é? Pessoas que não eram usadas por Deus, acabavam assumindo posições no templo, se colocando como sacerdotes. Nós vemos bem quem foram aqueles que condenaram Jesus. E o povo assim não questionava. Tanto que quando foi o momento de escolher aquele que deveria ser solto, os sacerdotes começaram a gritar no meio do povo: solta Barrabás. As pessoas nem questionaram, condenaram Jesus. Irmãos, isso é um fato importantíssimo de ser colocado nesse momento. Quando você não tem a sabedoria na palavra, quando você não se apega à palavra de Deus, quando você repudia o ensino, qualquer coisa que apregoarem a você, você vai dizer amém. Se a pessoa vier com a Bíblia na mão e falar alguma coisa a você, e você, claro, por não conhecer a Bíblia, por ter vergonha até de dizer: eu não sei do que você está falando, a pessoa acaba de dizer muitas vezes uma mentira, uma lorota, como é que eu posso dizer? Traz confusão, né? A pessoa traz uma confusão ali para você, usando a Bíblia, e você acaba dizendo amém. Por que acontece? E acontece muito hoje. Muitas pessoas hoje ouvem absurdos e dizem amém. Irmãos, a pessoa que traz o evangelho da salvação errado está em pecado. Mas a pessoa que é conivente com esse erro também está em pecado. Mas daí você pode dizer: eu não sabia. Então, você não sabia por quê? Porque não leu a Bíblia. Irmãos, e não há hoje mais uma desculpa para dizer assim: eu não consigo. Hoje, se você pedir para uma pessoa, ela colocada ali numa certa rede social, existem praticamente todos os versículos falados. Então, não existe uma desculpa para dizer assim: eu não consigo ler a Bíblia. Hoje, graças à internet, que para bem e para mal ela está aí, você tem acesso à Bíblia. É claro, tomado cuidado com algumas projeções bíblicas que estão já mudadas, né? Mas, irmãos, é importantíssimo. Olha, Jesus, ele veio para trazer as boas novas, mas para ensinar. Aí, o que acontece? Eu já disse isso uma vez e vou voltar a dizer. Não se acomode em ouvir apenas o seu pastor apregoar a palavra ali, o alimento. Não. Recebeu ali naquele dia, Deus queria falar com você naquele dia, amém. No dia seguinte você pega a Bíblia, abre de novo, um capítulo antes, um capítulo depois e leia. Leia. Tenha sede, porque esse ensino nos leva à salvação. Sem contar que, sabendo a palavra, haverão menos pessoas tentando nos enganar, tentando
dizer que isso não é de Deus, isso não é do Senhor, isso... Irmãos, o que eu mais vejo são pessoas que mal leem a Bíblia e contestam muitas coisas que estão na Bíblia. É só você passar pelas redes sociais. Tem muita gente aí contestando palavra bíblica, dizendo que não é de Deus e está na Bíblia. Irmãos, olha, eu posso ser um homem de Deus, mas eu não tenho sangue de barata nas minhas veias. Eu não posso dizer a vocês que quando eu começo a ouvir tanta heresia, tanta coisa errada, não me sobe o sangue. Porque como a palavra de Deus diz, ai daquele que tirar ou agregar alguma coisa a essas palavras. E Deus está falando da Bíblia. E hoje as pessoas estão manipulando a Bíblia, pegam um trechinho da Bíblia e começam a falar, mas sem um conteúdo, sem estudar a Bíblia. Irmãos, para fechar esse momento, não é proibido ler a Bíblia. Se alguém estiver ministrando para você que você não deve ler a Bíblia, que você não pode ler a palavra de Deus, eu quero que você me mostre na Bíblia aonde está isso. Porque a palavra do Senhor Jesus nos ensina que nós devemos aprender e levar o Evangelho a toda criatura. Só que para a gente aprender e apregoar o Evangelho de Cristo a toda pessoa, a todo ser humano, o que a gente precisa primeiro? Ler a Bíblia. Busque. Deus há de derramar a sabedoria do céu sobre você, porque as coisas terrenas nós conseguimos aqui, estudando por aqui. Se você procurar um curso de inglês, você vai achar alguém que dê aula de inglês aqui. Se você procurar um curso de matemática nessa terra, você vai achar alguém que te dê o curso de matemática e tantas outras coisas. Se você procurar nesse plano terreno, você vai encontrar, mas as coisas de Deus você tem que ler e orar. Porque as coisas de Deus, quem ensina é o Pai. Os homens, eles criam muitas teorias sobre a Bíblia. Mas vamos nos apegar a Paulo, onde o Senhor Jesus veio sobre ele e o ensinou o Evangelho da verdade. Claro, ele estudou depois, ele se apegou à palavra, mas o que foi dado a Paulo foi espiritual. Porque ele desejara isso, no coração dele havia um desejo. Mesmo que ele não soubesse ainda, mas Deus já tinha sido eleito por Deus como um discípulo. Não se entregue a palavras vãs. Não se entregue a pessoas que não conhecem a Bíblia, mas porque estão aí estourando na internet, tudo que ela diz, você vai falar amém? Não faça isso não. Leia a Bíblia antes. Busque na Bíblia antes. Antes de qualquer amém, questione. Mas busque em Deus a verdade. Aprenda. Busque o ensino. E Deus há de ser contigo. Deus abençoe a todos e até amanhã, se assim o Senhor permitir.